Pedro, aqui no ar. Pois não. Tudo bem, cara? Tudo bom. Na página 29, Pois não. em teoriologia, a última teoria aí, ela é 29 e 30 na realidade. A teoria da ansiedade de informação? Isso. Information Anxiety, na qual a sensação de nunca ter conhecimento suficiente gera estado crônico de alta insatisfação aflitiva e desesperante. Isso, fala um pouquinho disso aí. Essa é a sensação que a pessoa tem cada vez maior entre o gap daquilo que ela conhece, que ela domina, daquilo que ela acha que ela tinha que conhecer, que ela deveria conhecer. Então isso gera uma ansiedade. E nos dias de hoje, em que o conhecimento está muito assim, available, né, disponível, a tendência é isso ampliar cada vez mais. Então isso pode acontecer no processo profissional, em que, por exemplo, hoje na área da medicina, vamos dizer, o boom tecnológico, as pesquisas avançam de tal modo que para você se manter atualizado, realmente isso requer organização e até certo ponto que a pessoa se dedique a um determinado setor da medicina para ela poder acompanhar, porque é muito difícil ela se manter à frente de todas essas especialidades. Outra condição, mesmo na própria conscienciologia, hoje com o avanço das verpons, a gente observa um pouco isso já. As pessoas desenvolvendo essa ansiedade porque querem acompanhar tudo, querem voluntariar em tudo, né, em várias ICs, fazer vários cursos. Isso gera uma ansiedade e a produtividade cai. Então, o ideal, eu acho que a pessoa avaliar o perfil que ela tem, porque a partir disso ela vai descobrir, lá na Consul vocês trabalham muito com isso, os trafores e trafares, principalmente o mega trafor, para ela poder ver em quais áreas eu devo me dedicar mais, quais áreas são mais prioritárias. E acompanhar o resto de modo um pouco mais distante. Então existem áreas mais prioritárias que realmente a pessoa vai ser mais cobrada por isso, porque ela tem um perfil daquela área, ela eventualmente tem uma profissão mais relacionada àquela área. Então, querendo ou não, ela tem que fazer uma escala de prioridades em termos cognitivos. Outra situação é ela saber selecionar as informações e as fontes que ela busca, que ela lê, que ela tem como, vamos dizer assim, como hábito de consulta. E esse processo de hábito, se ela está constantemente consultando, lendo, bebendo nessas fontes, ela vai mantendo-se atualizada, isso satisfaz o processo emocional e ela não entra nessa loucura do dia a dia, porque se ela começar a querer realmente acompanhar tudo nos últimos, vamos dizer assim, nas últimas palavras, nas últimas informações, a tendência vai ser com que isso até atrapalhe a própria memória e não consiga guardar as informações. Então, existe muito lixo mental em termos de informações sendo produzidas hoje que acabam prejudicando aquelas informações mais sadias, mais úteis, principalmente em termos evolutivos. Então, essa seleção, eu acho que é o segredo para a pessoa saber lidar com essa condição. Pedro, aqui atrás de você, no ar. Pois não. Ainda sobre a teoria, né, teoriologia, a teoria furada da eterna busca do pé de meia. Você podia falar mais sobre isso? É que quando a gente começa a estudar esse assunto na teoria, mas principalmente na prática, lidando com os amigos, com as pessoas, esse processo de formação do pé de meia, muitas vezes isso é deturpado. Então a pessoa não finge que não vê que ela está se excedendo com essa desculpa, ou seja, ela está muitas vezes trabalhando demais, ela está entrando nessa ansiedade crônica, tudo isso com essa desculpa. Então ela não percebe que o processo do pé de meia, ele é importante. Uma coisa que exemplifica isso são conheço várias pessoas que já têm um pé de meia, já poderiam diminuir o ritmo de trabalho ou até se aposentar, mas elas não conseguem parar. Então tem um processo vicioso nisso. Então parece que ela desenvolve um endovício. O corpo começa a ficar viciado nesse tipo de estresse. O estresse do trabalho, o estresse de buscar cada vez mais dinheiro. Então a pessoa ela não consegue, ela tem que abrir outros negócios, ela começa, vamos dizer assim, a viver em função disso.
Então, a busca pelo pé de meia é um processo positivo, saudável, mas eu vejo que muitas vezes as pessoas deturpam isso para justificar essa loucura do dia a dia. Então, a pessoa tem que ter um teto, um patamar. Qual é o meu pé de meia? Até onde eu vou? E o que eu vou fazer para isso? Porque muitas vezes a pessoa se vende. Vende os próprios valores, vende muitas vezes a saúde dela em função disso, vende a liberdade dela, do tempo livre, em função do trabalho. Quem é profissional liberal, por exemplo, no caso da medicina, é muito comum isso. Você muitas vezes recebe por produção, por produtividade. Então, se eu produzir muito, eu ganho bem, eu ganho mais, eu ganho muitas vezes até o dobro do meu salário. Então, muitas vezes a pessoa, no afã de querer fazer o pé de meia num tempo mais curto, ela vai queimando a vela da vida pelas duas pontas e muitas vezes com essa justificativa. Não, mas é o pé de meia. Tem um caso que ilustra isso. Quando eu cheguei aqui em Foz, em 2003 para 2004, eu estava conversando com uma médica e na época ela ganhava 15 mil reais aqui em Foz do Iguaçu. Só que ela gastava 18 mil reais. Então ela tinha que correr atrás, tinha que entrar nesse processo, vivia apressada, justamente para conseguir quitar as dívidas. Então a pessoa ela não tem, vamos dizer assim, uma organização suficiente para perceber o ciclo vicioso que ela entrou e que ela continua alimentando. Então você vê que é um super salário, mas os gastos da pessoa em função de maus hábitos, em função do processo de ansiedade, em função de valores deturpados, ectópicos, ela muitas vezes corrompe isso. E a desculpa era essa. E ela, quando a gente conversou, ela estava em crise, porque ela fala, é um absurdo, eu ganho bem, mas eu não consigo poupar. Então, muitas vezes, o que interessa mais é a pessoa avaliar o quanto que ela consegue poupar, e não tanto quanto ela ganha. Então, existe até um ditado na antiguidade que fala isso, vive-se bem com pouco. Vive tur parvo bene. Vive-se bem com pouco. Então, se a pessoa tem esse tipo de, vamos dizer assim, de raciocínio, de preocupação, ela não entra nessa busca desenfreada pelo pé de meia, simplesmente pelo pé de meia. Então, tem que ter ali o fio da navalha, a pessoa saber andar no caminho do meio para ela não exagerar nisso. Então, foi por isso que a gente colocou essa, que tem relação até com a primeira teoria, as teorias mirabolantes das autojustificativas corruptas. Então, a pessoa inventa qualquer justificativa, uma delas é essa, não, é a busca pelo pé de meia, a minha independência financeira. Só que ela passa, às vezes, anos nisso, e a saúde vai sendo comprometida, e ela, às vezes, não consegue sair do outro lado. Pedro, aqui pois não. Na patologia, na segunda linha, tem aqui o fato de não ter tempo para nada. Isso aí a gente ouve muito por aí. O que você colocaria como causa disso? A pessoa não sabe administrar o tempo, aí, sei lá. Eu acho que, no fundo, a pessoa não sabe o que ela quer, de fato. Então, ela é muito movida pelo processo externo, pelos anúncios, pelos outros, por aquilo que ela acha que, teoricamente, traria ou trará satisfação. Então, essas necessidades vendidas, que são criadas a todo tempo, são neo-necessidades vendidas, a pessoa muitas vezes não para pensar se ela realmente precisa daquilo. E ela vai se comprometendo com uma série de atividades no trabalho, isso é muito comum, ela vai aumentando a carga de trabalho, não faz essa seleção que nós comentamos anteriormente, e ela acaba que o dia dela ela realmente não tem tempo. O que muitas vezes está por trás disso é um processo de fuga, porque ela realmente não quer parar para pensar e se auto-enfrentar, porque ela sabe que ela vai ter que fazer um trabalho muitas vezes mais profundo. Então ela lota a agenda com uma série de atividades baseadas na psicomotricidade, uma série de eventos, uma série assim, de processos que envolvam ação, para justamente ela não ter que parar e avaliar o que ela quer. Vamos dizer assim, ela vai ter que abrir mão de determinadas coisas, vai ter que dizer não para uma série de outras, isso é chato, muitas vezes ela não quer pagar esse preço, porque envolve, vamos dizer assim, um pedágio emocional. Então, o que está por trás, muitas vezes, é isso, é a autossabotagem. A pessoa não quer parar e falar, mas o que eu tenho que fazer? Que é a minha responsabilidade, ninguém vai fazer isso por mim. Então, enquanto eu estiver envolvido e demonstrando uma certa produtividade, até certo ponto superficial, teoricamente ninguém vai me cobrar. Mas, no fundo, a pessoa sabe que ela deveria começar a diminuir esse ritmo para priorizar